Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar para vocês, conversar com vocês um pouco. Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Deixei vocês aí sem vídeo esse tempo, mas é porque eu tava passando por umas coisas complicadas. Como vocês já sabem que eu tenho uma causa na justiça e essa causa aí me deu umas dores de cabeça, né? Como está me dando ainda. Vim aqui falar pra vocês, lembra que eu falei pra vocês que eu tava fazendo uns exames e tudo mais? Vou mostrar pra vocês o resultado do que aconteceu com meus exames. E vamos que vamos, né? Hoje eu tô com isso aqui de novo. Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês o vídeo. Tô com torcicolo novamente, devido à friagem, porque ontem eu acordei já com um pouco de dor no pescoço. E aí eu fui trabalhar e justamente ontem fiquei na friagem, que eu fiquei no caixa 1. E esse caixão é de frente com a porta e o vento da porta vem tudo pra dentro, porque não tem aquelas portas de vidro, é só as portas de aço mesmo. E aí... ai, dói. E aí eu acabei ficando assim. Fui no médico, tomei injeção, esperar melhorar, né? Amanhã eu tenho uma endoscopia pra fazer também. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Vou tentar, né, gente? Que eu não sei se vai poder. E eu vim assim só pra falar pra vocês que espero em Deus que eu consiga voltar a gravar vídeo direto pra vocês. Eu já tenho um tempinho que eu não gravo. Eu queria que fosse dessa forma hoje, mas infelizmente, né? Não ligo meu cabelo aqui. Ai, gente, dói. Quando eu balanço assim com tudo, dói. Não liga muito não, porque hoje eu não pentei o cabelo. Hoje eu não consegui pentear meu cabelo, porque dói. Quando eu levanto assim o braço, dói. E eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês do que tá acontecendo e mostrar meus exames pra vocês. Eu tô aqui com alguns, não sei que eu deixei aqui separado, mas... ai, eu joguei quase tudo no chão, ó, uma coisa aqui. Ó. Eu tenho um encaixe. Eu tenho um encaixe aqui. Acho que eu vou nem mostrar a assinatura, né? Eu tenho um encaixe aqui do médico, porque eu tenho... já tô com os resultados todos os exames. Passei com a médica dia 21, antes de ontem, né? Fui no médico, passei lá. Levei os exames pra ela. Ela me explicou o que aconteceu, o que eu tenho. E passou mais um de sangue, eu fiz ontem, no dia 21 mesmo. E amanhã eu tenho uma endoscopia. Aí no dia 25 eu tenho um raio-x pra fazer e uma ultrassonografia. Nossa, eu balancei a cabeça. Eu tenho uma ultrassom e um raio-x pra fazer. Do cotovelo e do joelho. Eu vou só fechar aqui pra não aparecer o nome da doutora, tá? Esse aqui, ó, é a endoscopia que eu tenho pra fazer. Esse exame pra fazer, tá? Aqui. O raio-x e a ultrassom. Não, esse aqui que é o ultrassom, aquele raio-x, gente. Liga lá. Ultrassom. Aqui foi o outro exame que eu fiz, dia 21. Ó, esses aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar a data pra vocês. Não aparece a data aqui, não. Deveria aparecer, né? Ah, não, aparece sim, desculpa. Tá bem aqui no cantinho. A data dia 21. Fiz uma ultrassonografia. Uma ultrassom. Vocês verem aqui. Esse aqui foi o ultrassom. Vou ler aqui pra vocês mais ou menos. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu só tirar a assinatura aqui, o nome do médico. O que me deu aqui, ó. Se vocês conseguem ver, acho que tô levantando muito, né? Deixa eu ver. Ó. Não deu nada, graças a Deus. Nesse aqui não deu nada, graças a Deus. Esses aqui, ó, são exame de sangue. Um que ela fez completo, um hemograma completo, né? E os outros exames, ó.
úlcera, né? Aqui. 4. Eu tô amassando tudo. 5. 6. 7. 8 e 9. Esse daqui foi os furinhos que eu fiz. Nesse exame aqui só me deu uma anemia. Uma anemia que eu vou tratar, porque devido a eu não estar comendo direito, devido a eu passar 12 horas no trabalho. Porque assim, lá no meu trabalho, eu entro 7h30. Eu tomo café em casa, 7 horas, 7h10 eu tô saindo, porque é pertinho de casa. E 7h30, aí eu tenho que esperar a hora do almoço para comer de novo, e aí varia. Tem dia que eu vou almoçar 11 horas, tem dia que eu almoço meio-dia, tem dia que eu almoço 2 horas, e assim vai indo. Tem 1 hora de almoço. Então, assim, nesse intervalo, demora. Igual ontem. Ontem eu fui almoçar, era 1 hora da tarde. Sábado, não. Na sexta-feira, eu almocei 10h30 da manhã. Então, assim, tem vários horários. Então, é difícil, né, manter uma dieta certinha ali de horário. Tem o café da tarde, que é umas 3 horas, só que geralmente quando eu almoço, que eu vou almoçar que eu almoço dar umas 2, né? 3 horas eu não tenho fome, então eu acabo não comendo, né? E é só 10 minutos de café, não dá tempo nem de comer. Só as escadas que eu tenho pra ir, gente, já deu 5 minutos. A gente vai, porque é na parte de cima, e tem 2 lances de escada. E aí, aí eu saio 7h30. Das 3 em diante também não tenho, né? Depois que eu almoço, não tenho mais nenhuma outra alimentação. No seu café, mas nem sempre eu tomo. E aí eu só venho me alimentar em casa. Aí eu chego, tem comida pronta, tem tudo certo, que às vezes meu esposo faz, ou às vezes eu mesmo deixo. Desculpa, gente. É o remédio fazendo efeito. Dá muito sono. E aí, eu acabo ficando muito tempo sem comer, né? E aí vai me prejudicando. E a respeito do que eu tinha falado pra vocês, o motivo do meu... Então, desculpa. E aí, talvez atropelei agora, né? E aí, o médico falou assim que o que eu tenho, assim, desses exames aqui, aí eu vou fazer essa endoscopia pra saber se é alguma coisa no estômago. Por quê? No meu estômago eu sinto muito enjoo. Eu enjoo com até a água que eu beber, eu sinto enjoo. Não sei se vocês perceberam nos meus vídeos, minha boca é muito branca. E eu não era assim, então eu fico com muita coisa branca na boca. E aí a médica falou assim que o meu problema é estresse. Eu tô num pico de estresse muito alto. Da endoscopia. Pulei de novo, né? Da endoscopia eu vou fazer porque ela quer saber se é uma úlcera. Porque não é normal uma pessoa tá tendo enjoo, não tô grávida, não tô nada, graças a Deus. Não que uma criança seja algum problema, não. Mas nos dias de hoje, tudo que eu tô passando, não seria viável estar grávida agora, né, gente? Né? Eu já tenho minhas 2 filhas que Deus me mandou, graças a Deus. Também se viesse outro, também ia amar do mesmo jeito, porque é bênção, né? Mas assim, no momento agora, não tá viável para isso. E eu tenho as trompas amarradas, né? Não seria possível, ou possivelmente sim, não sei. Mas eu tenho as trompas amarradas, então eu não correria esse risco assim, né? E a gente se cuida, né? E aí a médica falou que essa endoscopia para isso, para saber investigar o que é, ver se é alguma coisa no intestino, né? Alguma coisa assim que possa estar me fazendo tanto enjoo. E possa ser também uma gastrite, porque eu tive uma vez, só que eu fiz a dieta que o médico tinha pedido, então, né? Mas vamos lá. Vou fazer amanhã. Se eu conseguir, eu gravo pra vocês. Não sei se vou conseguir. Mas vamos lá. E aí eu vim pra falar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo. O médico falou pra mim que eu tô num pico de estresse muito alto devido a tantas coisas que eu tô passando.
Lembra aquele problema na justiça que eu falei pra vocês? Então, eu vou falar assim resumidamente, tá, gente? Porque eu não posso falar muito ainda. Mas é uma causa de um terreno, uma causa de um terreno que eu tenho há 12 anos na justiça, eu e minha mãe, né? E minha mãe confiou numa pessoa para poder ajudar ela com os advogados e tudo mais. E essa pessoa reverteu tudo, fazia minha mãe assinar umas documentação. E nessas documentações, sem explicar para minha mãe o que estava acontecendo, porque minha mãe é uma pessoa assim, não entende muito de lei, né? Não entende muito de documentação, essas coisas. E ela confiou nele por ter uma amizade há muitos anos com ele, tinha mais de 30 anos. Eu, por exemplo, tenho 33, eu nem existia aí, então mais de 33 anos de amizade que eles tinham, meu pai também. E aí ele falou pra minha mãe que tinha umas causas parecidas com essa, tal, tinha bons advogados, e minha mãe caiu na dele e passou as documentação assim pra ele, levar pra esses advogados, assinou uma procuração pra ele, que até então ele seria somente um procurador da minha mãe. E aí, passado esse tempo todo, minha mãe pagando, dando dinheiro pra ele, mal sabia minha mãe e eu, depois que eu entrei na causa, né? Mal sabia a gente que ele tava embolsando esse dinheiro e que ele tava com os advogados gratuitos. Falha, né? Foi uma falha da minha mãe, mas não culpou ela porque, tadinha, ela ficou no desespero, que a gente passou por uma situação bem difícil aqui, porque quando meu pai faleceu, veio um ser humano dizendo que meu pai tinha vendido esse terreno para ele, meu pai não tinha vendido nada, que meu pai estava acamado, meu pai não tinha condições de assinar nada, e essa pessoa se aproveitou. Aí foi da onde que entrou na justiça, que a gente tinha que provar que era o terreno do meu pai. E aí, quando minha mãe, né, arrumou um advogado e tudo mais para provar que meu pai não tinha vendido, teve até oficial de justiça aqui que veio para tentar tirar a gente, só que aí nós tentou provar que não tinha acontecido nada disso, meu pai não tinha vendido e tudo mais. Aí foi quando esse homem entrou para ajudar minha mãe e, em vez de ajudar, ele piorou mais a situação, né? Porque ele falou que ia ajudar minha mãe e, no final de tudo, de tantos documentos sem minha mãe ler, que minha mãe assinou, a gente imagina que um desses papéis ele tenha feito minha mãe assinar, sem minha mãe entender, e minha mãe assinou um papel como se minha mãe fosse a testemunha dele ter vendido, que meu pai ter vendido para ele o terreno, sendo que não foi nada disso, de novo. E aí eu entrei na causa, né, para provar que realmente era mentira e tudo mais. E aí ele veio esses tempos atrás falando assim pra mim, eu cobrei dele antes, eu cobrei dele documentação, eu falei assim, não, já tem muito tempo, já tá na hora do senhor aparecer com alguma coisa, me falar alguma coisa, e ele não me falava nada, não trazia documento, sempre falando que tava na justiça, sempre dizendo que tava em Brasília, que uma hora tava em Piranga e depois foi pra Brasília e dali ficou, não saiu mais. E aí me deu um estralo, eu peguei o número do processo, porque teve um papel que ele trouxe, e deu o número de processo, e esse processo que ele trouxe era mentira, que ele não, aquele processo já tinha sido arquivado há 8 anos, e aí a menina no fórum pegou e me deu um outro número. Eu expliquei para ela o que aconteceu, falei para ela, mostrei o que eu tinha, as provas que eu tinha, porque senão eles não podem, né, fornecer nenhum dados, nem nada, porque é sigiloso lá, né, para eles. Aí eu expliquei para ela, mostrei o que eu tinha, ela foi lá e me deu o nome do processo novo. Foi onde que eu pedi para minha advogada puxar para mim. Quando ela puxou para mim, ela falou para mim que papel que tem lá é como se ele fosse proprietário. Aí eu pergunto para vocês, meu pai faleceu, meu pai não tinha vendido o terreno, uma pessoa tentou grilar o terreno, porque meu pai não tinha a escritura, só tinha o contrato de compra e venda, porque quando meu pai ia começar a fazer essa parte da escritura, ele estava juntando dinheiro, meu pai ficou doente, com câncer, e aí foi onde que desandou tudo, aí meu pai falou assim, minha mãe falou assim, não, vamos cuidar de você primeiro, depois a gente vai atrás do documento, porque, né, nós não imaginava que ia acontecer tudo isso. E aí passou esse tempo todo, e infelizmente meu pai veio a falecer, não deu tempo. Aí minha mãe tinha que fazer o inventário, só que aí ele acabou não conseguindo fazer também, porque aí ficou bem difícil a situação. Aí foi quando aconteceu isso aí desse homem aparecer, e minha mãe, por confiar nele, foi lá e fez tudo isso. E aí minha advogada veio falar pra mim que nos autos lá no papel, né, da situação, que de alguma forma ele conseguiu transferir essa propriedade para o nome dele. Ou seja, meu pai não vendeu, o cara já estava tentando fazer isso, a gente conseguiu provar que meu pai não tinha vendido. E esse senhor se aproveitou mais ainda da situação e foi lá e conseguiu transferir tudo para o nome dele. Aí vocês vão me perguntar, Thaís, mas como que ele fez isso se vocês não perceberam? Eu vou ser sincera para vocês. Eu gravo ele falando. Por tudo que minha mãe acabou dando documento para ele e tudo mais, a minha mãe ficou sem provas. Todos os documentos originais que minha mãe tinha, minha mãe passou para ele. E aí fiquei com algumas xerox que a advogada me passou, né, pelo processo que eu consegui pegar. E aí a gente ficou sem documento, porque o que minha mãe tinha, minha mãe passou para ele. Então, ponto para ele, né?
ponto pra ele. E aí eu comecei a gravar, eu falei assim, a única forma que eu tenho de ter uma prova do que ele faz é o que ele fala. Então eu peguei e comecei a gravar. Tenho vários pendrive aqui com os áudios dele desses tempos todinho, desses anos todos. E aí ele fala pra mim que ele foi em alguns lugares e conseguiu documento, conseguiu fazer as documentação. Ou seja, gente, como que fala assim, má fé. Pra mim ele é um estelionatário. Aí você fala assim, nossa, Thaís, mas você tá falando isso pra todo mundo ver? Sim. Se eu não tivesse prova, eu não falaria, mas eu tenho prova. Então, assim, gente, ele fez muita coisa errada. E aí, perante a justiça, eu não sei quem vai ter razão. Mas Deus, na palavra, falou pra mim que eu ia ser, que ele ia me devolver o que era meu, que tava embaixo, ele colocaria em cima, que era a documentação desse terreno. E eu creio. Eu creio porque eu faço de tudo pra ser fiel a Deus. A gente somos falhos. Mas tirar o que é dos outros, nunca passou pela minha cabeça. Tirar os... Não, gente, não passa isso na minha cabeça. Eu não me vejo, sabe? E a pessoa pegar assim, tirar o que é seu, assim, na maior naturalidade. Ah, é meu e acabou. E ele veio falar pra mim que eu tinha que pagar aluguel pra ele numa coisa que não é dele. Assim, eu confio muito na palavra de Deus. Como eu falei pra ele, o senhor não vai levar pro cemitério. Quando o dia que Deus levar o senhor não vai levar isso pro cemitério. E o senhor pode ter certeza que tudo que o senhor tá fazendo, o senhor vai pagar. A justiça de Deus não é falha não, gente. A justiça de Deus é verdadeira. Aquele que serve a Deus, que é fiel a Deus, que procura a Deus, que tenta fazer tudo certo para Deus, Deus abençoa e Deus sustenta, Deus ajuda, Deus socorre. Eu não tenho medo da justiça assim, dessa parte. Não que eu não tenha medo da justiça, gente, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo assim, que a justiça de Deus ela é verdadeira. Então assim, eu sei da verdade, então eu não vou temer. Eu vou até o fim. Então assim, e devido a isso eu tava tendo esses problemas. É porque eu não posso falar muito pra vocês, mas no momento certo eu vou gravar um vídeo depois que tiver tudo... Depois que Deus me dá a vitória, eu vou falar pra vocês. Então assim, devido ao que ele fez, eu não sei se a justiça vai ser favorável pra gente ou se vai ser favorável pra ele. Uma vez ele chegou em mim e falou assim... Eu falei pra ele, eu vou processar o senhor, porque o senhor tá me roubando. Aí ele falou assim pra mim, faz o que você quiser. A lei do Estatuto do Idoso me favorece. Tipo assim, ele quis dizer que ele não vai preso, que não acontece nada com ele. Aí eu, tudo bem, Deus é quem sabe. Se o senhor tá dizendo que o senhor é mais forte que Deus, aí o senhor que decide com Deus depois, o senhor se resolva com Deus. Eu sei que eu creio muito mais em Deus do que em qualquer coisa. E aí foi isso, pessoal. Aí eu tive esses problemas de estresse, sabe? Aí já tem o estresse do trabalho. Tem umas coisas que o pessoal do trabalho tá fazendo, isso tá me incomodando. Então, assim, é muita coisa que vai juntando, sabe? E eu fico guardando pra mim, eu fico... Sabe, eu só converso com Deus, assim, sabe? A respeito dessas coisas, só converso com Deus, né? Peço orientação a Deus, ajuda e socorro pra Deus. E eu sei que Deus vai me dar a vitória. Então é isso que eu queria falar pra vocês. De resto, pessoal, graças a Deus tá tudo bem. Não tô com nenhum problema de saúde, a não ser esse enjoo, mas creio que um remédio, alguma coisa que... Ou é nervoso mesmo, né? O estresse que tá me ocasionando isso. Mas eu queria dizer pra vocês que graças ao bom Deus, eu estou bem, não tenho nada. É só o estresse mesmo, que a doutora falou pra mim, que eu tô num estresse muito alto. Porém, é só isso, pra honra e glória de Deus, tá bom? Só vim pra falar isso pra vocês. Espero que agora eu consiga gravar vídeo novamente pra vocês, né? Porque eu não quero ficar gravando vídeo pra vocês de coisa triste, né? Eu quero fazer vídeo pra vocês de coisas boas, coisas legais, divertidas, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até! Beijo, pessoal!